E aí, Medaholic, segundou e você sabe que toda segunda-feira na MEN tem o nosso podcast. E dessa vez eu vim bater um papo aqui com a convidada sobre o seguinte tema. Se você já teve curiosidade de saber como ingressar em pesquisa durante a faculdade de medicina ou a faculdade da área de saúde, eu trouxe uma convidada justamente para responder essa pergunta. Então, seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Vanessa. Eu me chamo Daniele Patrícia, para quem não me conhece, tenho 25 anos. Sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. Né? Eu ingressei no curso de Biologia, não foi a minha primeira opção, mas eu queria Psicologia, mas no pré-vestibular, como era mais voltado para a área da medicina, né? A maioria do curso que as pessoas queriam na época, eu comecei a me interessar mais por essa área da saúde, por essa área, né? E aí eu vi biologia como algo que na época era mais parecido com o que eu iria conseguir conciliar. E ao longo do curso foi que eu fui me encaixando melhor, né, nesse curso, gostando do que eu estava aprendendo, das disciplinas, enfim. E como você não sabia, né, também eu não sabia que biologia era uma área que tinha que era voltada para pesquisa, mas na verdade toda a área da ciência, inclusive ciências humanas, também tem a pesquisa, né? Tem a área da investigação dos assuntos. E eu comecei na pesquisa assim no meu terceiro período da faculdade. Foi mais por uma indicação de um amigo. Sim, sim. Na época, ele já estava bem envolvido, ele já sabia o que ele queria. Eu ainda comecei meio perdida, né, já que não era a minha primeira opção. Então, assim que ele viu meu desempenho nas disciplinas, meu interesse, ele falou, eu acho que dá para você ir para essa área de pesquisa, eu acho que você vai se dar bem. Eu acho que você deveria procurar um laboratório, procurar um professor, para você desenvolver isso. E coincidentemente, ou não, né? Na época, um professor falou que tinha vaga. Um professor que eu tava pegando a disciplina falou que tinha vaga no laboratório dele. E perguntou se algum aluno estava interessado a trabalhar lá de forma voluntária. E aí casou com o que ele tinha falado na época. Eu falei, eu acho que eu vou ingressar nisso aí. Eu acho que eu vou meter as caras e ir. Não sabia nada na época sobre. Só fui e fui desenvolvendo, né? Hoje eu tô como bolsista no Laboratório de Neurociências e Ensaios Farmacológicos, lá da universidade. Enfim, é algo que é uma área extremamente importante na minha vida. Agora é interessante assim que o seu foi por indicação, mas se o aluno pensar, não, eu quero pesquisa, como você chegou nesse ponto de, não, eu quero a pesquisa, é o caminho que eu quero seguir aqui dentro. Quais são as oportunidades que ele consegue ao longo do curso? Então, geralmente, lá na universidade, mas eu acredito que em outras federais e em outras universidades particulares também, os departamentos, eles têm um sistema em que eles cadastram os professores e nesse cadastro, né, do corpo docente, você pode pesquisar em cada professor, cada currículo, cada área de pesquisa, cada projeto que ele desenvolve. E geralmente esse é o caminho em que o aluno ele deve seguir, que é você procurar os professores e procurar a área que eles trabalham e os projetos que eles já fazem, as pesquisas que eles já fazem, e ver qual é a área que você melhor se identifica, ou o que você tem curiosidade. Tipo, poxa, eu tenho curiosidade de trabalhar com farmácia, tenho curiosidade de testar tal planta, tenho curiosidade de para essas áreas assim. E aí você vai entrar em contato, né, com o professor, geralmente através de e-mail. Você manda um e-mail dizendo que está interessado em participar, que quer ingressar no grupo de pesquisa. E geralmente esse professor vai iniciar, o aluno vai começar os treinamentos, né, vai começar a mostrar como é que funciona o ambiente de trabalho, a equipe, o que é desenvolvido, né? Se aceita ou não. Às vezes, o aluno, ele recebe um não, né? E isso é comum, às vezes, porque o professor, ele, às vezes, não tá com recurso. Já aconteceu comigo, de uma vez eu queria desenvolver uma pesquisa com o professor, e ele disse que não, no momento ele não tava com recursos para me aceitar, mas isso não é motivo nenhum para o aluno desistir, porque tem vários professores que, inclusive, trabalham na mesma área, né? Então, às vezes, eles trabalham em áreas muito parecidas. E aí, eles podem, inclusive, indicar, agora eu não posso, mas tal professor pode. E eu acho que o aluno, ele deve buscar esse interesse, né?
E outra forma é com os próprios alunos do curso. Então, no meu caso mesmo, por mais que tenha sido uma oportunidade que surgiu, mas foi um aluno que me falou, eu acho que você deveria desenvolver isso. Então, às vezes você percebe que um veterano, ele já está desenvolvendo uma pesquisa, ele já está trabalhando em um laboratório, então o aluno ele pode falar, que laboratório que você trabalha, como é que eu faço para entrar, qual é a melhor forma, é por e-mail, é batendo na porta, porque às vezes isso ainda é possível, né? Bater na porta e pedir pro professor para conhecer o laboratório, o ambiente e tudo mais, mas sempre na base da conversa. Então, assim, no caso, o processo é você pensar no que você gostaria de pesquisar e ver qual professor se encaixa melhor, e dependendo da sua escolha de professor, variaria se você quisesse pesquisar alguma outra coisa? Exatamente. E é porque as bolsas que a gente tanto fala de pesquisa, né, que são tanto as remuneradas quanto as voluntárias, elas são dadas, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, aos professores, né? Então, assim, os professores, são eles que criam os projetos, às vezes com colaboração dos alunos, às vezes não, de acordo com a área que eles já estão familiarizados, que eles já fizeram a formação, que eles já desenvolvem a pesquisa. Às vezes foge um pouco da área, caso o professor queira ou não, mas esses projetos, eles são submetidos aos programas de bolsa que temos, né, que, por exemplo, lá na universidade a gente tem em outros federais temos o programa de iniciação científica, o PIBIC, e o programa de iniciação tecnológica, o PIBIT. Então, os professores, eles cadastram os projetos nos editais que esses programas fornecem, e aí, se eles ganharem, né, os recursos, as bolsas, eles distribuem para os alunos. Então, mas geralmente, esse ingresso do aluno, ele sempre é de forma voluntária, a princípio. Porque o aluno, ele precisa conhecer, entendeu? O professor, a bolsa, ela vem com responsabilidades de relatórios, entendeu? De resultados. Você vai fazer o experimento em si e vai ter resultados. Então, o aluno, antes disso, ele precisa passar pelos treinamentos. E ele precisa, inclusive, saber se é aquilo que ele realmente quer. É aquilo que ele realmente deseja, né? Então, eu sempre tenho falado bastante isso ultimamente, né? Que eu vejo que muitas pessoas fogem desse trabalho voluntário a princípio. Mas ele é extremamente importante, porque a pressão que você vai sentir vai ser outra. Com certeza. E assim, a responsabilidade que vai ser cobrada vai ser outra também. Então, esse primeiro momento de forma voluntária, de você falar, quero aprender, tô aqui para aprender. E depois pensar na remuneração, na bolsa, que ela deve vir, porque ela é importante, porque ela ajuda, ele é fundamental para o aluno justamente aprender a como desenvolver o cotidiano, como se desenvolver na pesquisa, nos artigos, nos estudos, porque a linguagem de artigos, ela geralmente não é introduzida nas disciplinas dos cursos, ela é mais introduzida na pesquisa em si, e é outro mundo. Então, assim, o aluno, ele entra em outro mundo, né? Sim, com certeza. E assim, pensando nessas duas formas, tanto de iniciação científica quanto tecnológica, qual seria a diferença? Então, geralmente, elas são muito parecidas. A questão do desenvolvimento tecnológico é porque geralmente você desenvolve um produto. Entendi. Então, geralmente é onde temos as patentes. Então, e aí os programas que são desenvolvidos para essa área de iniciação tecnológica, eles voltam mais para esse resultado de ter um produto em si, um produto para patentear, né? E aí você busca se esse produto já existiu ou não. E ele é mais voltado para a área comercial até. Mas, por exemplo, eu, como aluna de biologia, já tive 2 bolsas de iniciação tecnológica. Agora eu tô tendo uma bolsa de iniciação científica, mas é a minha primeira bolsa de iniciação científica. Eu tive as outras 2 de iniciação tecnológica. Então, tudo que envolve ciência pode envolver um desenvolvimento de um produto. Entendi. E no caso, assim, da pesquisa em si, ela pode ser desenvolvida em grupos grandes ou ela geralmente é entre um professor e um aluno? Em grupos grandes. Geralmente, assim, depende de laboratório para laboratório, mas a maioria existem as hierarquias, né, que a gente chama, né, que temos os alunos da graduação e os alunos da pós-graduação, do mestrado e doutorado. Então, assim, geralmente depende dos editais que o professor participa, dos projetos que o professor desenvolve. Então,
da mesma forma que tem para graduação, tem para pós-graduação, né? E isso vai depender de quantos alunos o professor tenha no momento. E quantos ele pode receber alunos de doutorado, de mestrado e de graduação. Mas vai do professor decidir isso, assim, a equipe que ele quer trabalhar. Muitos professores que estão ingressando na universidade, por exemplo, começam com um aluno só. E aí vai desenvolvendo, vai chamando outros. Alguns que já estão mais consolidados, você vê laboratórios maiores, outros menores, até pela própria capacidade do laboratório. Às vezes por questão de segurança. Então, já trabalhei em laboratório que, por questão de segurança, não podia ter muitas pessoas. Então, varia. Uhum. E pensando assim, justamente na área de saúde, a biossegurança ela é muito importante dentro do laboratório, né? Sem dúvida. Como é que funciona esse processo? Vai desde o treinamento, né? Desde o ingresso do laboratório, eu acho que uma das primeiras coisas, se não, acho que é a primeira coisa que a gente é treinado é com relação à biossegurança. Então, a maioria dos laboratórios, pelo menos em todos que eu fui, tem as instruções para você seguir com relação à biossegurança. Então, a primeira coisa que eles vão te ensinar é isso. É que geralmente você não pode estar só, o tipo de material que você vai usar, né? O jaleco. Jaleco é justamente um EPI, né? Um equipamento de proteção individual. Então, como você deve se vestir, o que é que você deve fazer, o que você não deve fazer. Isso é a primeira coisa que você é ensinado, é a questão de biossegurança do laboratório. Uns são mais tranquilos, outros são bem mais rigorosos. E quando você pensa, por exemplo, assim, na questão dos benefícios que você pode ter ingressando em pesquisa durante a graduação, você poderia listar algum deles? Assim, vários, né? Ultimamente, uma das coisas que eu mais vejo por aí é as pessoas achando que a pesquisa não é algo legal, né? Mas, assim, falando de forma pessoal mesmo, a pesquisa, ela acrescentou de forma imensa, assim, na minha vida. Me ensinou a falar melhor, a estudar de forma mais eficaz, me ensinou a, enfim, me desenvolver em várias áreas, tanto com relação a trabalhar em equipe, a ter disciplina, porque a pesquisa ela é metodológica, né? A gente tem um método científico que a gente segue muito à risca. E aí o aluno ele já começa a ter maturidade para entender que no laboratório, na pesquisa em si, você não faz o que você quer, e sim o que precisa ser feito. Então, isso te faz com que você amadureça, com que você tenha disciplina, né? E os benefícios de forma pessoal, né? Mas também tem os benefícios para o próprio currículo. Porque desde a graduação, a iniciação científica, ela te abre portas. Então, através dela, você pode ir para congressos, conhecer pessoas, né? Muitas vezes até fora do país. Então, a pesquisa, ela é, querendo ou não, uma das portas bem eficazes para quem quer sair do país, por exemplo. Porque ela justamente te dá recursos, o próprio laboratório tem recursos, a própria universidade tem recursos para você ir para esses congressos, para você participar desses eventos científicos, né? E inclusive para você fazer parcerias com outros laboratórios de outros lugares ou até mesmo fora do país. Então, fora isso, uma coisa que eu também não sabia quando eu entrei na pesquisa é sobre os pontos, né? As pontuações para as pós-graduações. Então, a iniciação científica, essas bolsas que existem, tanto remuneradas quanto voluntárias, as duas contam como pontuação para mestrado e doutorado. Então, você está participando de um processo seletivo, isso vai contar. Essas bolsas vão contar para o seu currículo. Então, não é só de enfeite. Tem um peso muito forte você ter desenvolvido isso. E até mesmo para o professor que está te recebendo, né? Imagina assim, você não quer, por exemplo, continuar sua área de pesquisa com o mesmo professor que você fez na sua graduação. Você fez o seu TCC, por exemplo. Mas se você vai para outro e o outro professor já sabe o que você desenvolveu, já sabe que você passou 2 anos, 3 anos na pesquisa, ele já vai ter uma confiança maior. Ele já vai saber, ó, essa pessoa aqui sabe isso. Se ela fez essa pesquisa, ela sabe fazer tal procedimento. Então, ela já sabe como funciona a metodologia, como funciona a dedicação, a responsabilidade, os horários. Então, além do peso no currículo em si, tem esse peso profissional mesmo, né, de experiência. Enquanto você falava, Dani, me surgiu a seguinte dúvida, que talvez seja a curiosidade de outras pessoas também que querem seguir a carreira acadêmica pensando em pesquisa.
A dúvida é a seguinte: você fazer publicações e publicações para participação de congresso conta também para essa pontuação? Conta bastante. É, o Lattes, né? Ele é um currículo que ele é desenvolvido justamente com um acréscimo desses eventos que você vai participando, né? Tanto da pesquisa em si, quanto nos congressos, né? Então, você ia apresentar, às vezes até só a sua participação ela já conta. Quando você vai apresentar um resumo, por exemplo, de um trabalho que você está desenvolvendo, o oral, às vezes só o banner, isso tudo conta e isso tudo você pode cadastrar no seu currículo, Lattes. E ele vai sim contar como pontuação futuramente nesses programas de pós-graduação que temos. E pensando nisso, se a pessoa que está assistindo a gente aí do outro lado agora pensa em, por exemplo, quero seguir a carreira acadêmica de pesquisa e já quero começar agora na minha graduação, quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas? Primeiro de tudo, eu acho que é você buscar isso desde o começo do seu curso, né? Muitas pessoas acham que se sentem inseguras de, tô ingressando na faculdade agora, não vou esperar um tempo, vou esperar ter uma experiência, a pesquisa, ela é prática. E ela é algo que não é abordado, geralmente, nas disciplinas do curso. Por mais que você aprenda uma coisa ou outra, é outro mundo quando você vai para fora dessas disciplinas, né? Então, a primeira dica é vá o quanto antes, porque quanto mais cedo você começar, mais cedo você, inclusive, tem a possibilidade de saber se é isso que você realmente quer ou não. E fora isso que você precisa ir se acostumando com a rotina. A rotina de pesquisa, ela é puxada. Não vou falar que é fácil, né? Porque você precisa dedicar horas do seu dia para poder fazer aquilo, para poder fazer experimento. Às vezes, um período só, tipo, experimentos são 20 dias. Você precisa dedicar esses 20 dias. E quanto mais cedo o aluno começa a administrar as disciplinas que ele tem para pegar, a pesquisa em si e outras áreas da vida dele, melhor. E, por exemplo, eu mesmo. Eu não tô mais no mesmo laboratório que eu ingressei no começo do curso. Uhum. Porque apesar de serem áreas parecidas, eu me identifiquei melhor com a área que eu tô agora. Mas isso só foi possível de eu saber, eu tô onde eu deveria estar, fazendo o que eu deveria e que eu gosto de fazer, porque eu comecei muito cedo, eu comecei no meu terceiro período. E às vezes eu acho que eu deveria ter começado mais cedo ainda. Então, o aluno, ele não deve ter medo de, assim, no primeiro período já vou começar, vai no primeiro período, fala, sou do primeiro período e se o professor te aceitar, ótimo. E geralmente eles aceitam que é justamente um processo de você estar ganhando experiência com isso, né? E sabendo aonde você vai se identificar. Outra dica é para você procurar saber a fundo sobre os professores que você quer ingressar nessa pesquisa, nesse grupo de pesquisa, né? Não só nos programas que eu falei, no próprio sistema da universidade, mas com outros alunos também. É muito importante você saber como o professor lida com os alunos, a metodologia dele, né? Então, assim, essas relações pessoais, se ele é um orientador presente faz total diferença nessa área de pesquisa. Então, é muito importante que o aluno, ele procure, não tem problema nenhum em sondar com quem você vai trabalhar. Isso é muito importante. E mediando, né? De acordo com o que falarem, de acordo com o que você acredita, de acordo com o que é bom. Às vezes o aluno pode falar, ele é muito... o professor, ele puxa muito, mas aí, pra você, é ótimo que seja um professor que puxa muito, de você que cobra muito, você gosta disso. Então, vai disso, saber. E dedicação. Você realmente mostrar interesse, né? Você sempre tá buscando, porque é algo que você sempre você se torna ativo no seu estudo quando você vai para a área de pesquisa, né? Então é algo que só você pode ir atrás. Você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que mostrar interesse. Então, eu acho que essas são as dicas assim para quem tá começando. São boas dicas, inclusive. Tem uma outra dica importante, né? Mas que é mais pra frente, no caso. Que é pra você conversar bastante com seu orientador, quando você já tiver um orientador. E isso, ao longo da graduação, é fundamental. É você ter esse tipo de conversa. Ser bem franco com seu orientador e conhecer o seu orientador. Porque, às vezes, a gente acha que sabe das coisas, né? E, às vezes, a gente acha que já está sabendo das coisas. E, na verdade, não.
o orientador, ele tá ali pra isso, por isso o nome, né? Pra te orientar, pra te guiar pelo caminho certo. E pra quando você não estiver indo no caminho certo, ele fala, ó, não é bem por aqui, é por outro lado. É por isso que eu falei que às vezes o aluno de iniciação, ele pode não ter uma autonomia muito grande com relação ao aluno do mestrado, do doutorado. Mas isso é muito importante, ele não ter essa autonomia também, porque ele vai estar aprendendo a ter essa autonomia, né, a tomar as decisões certas, porque a pesquisa, ela é algo muito sério. Então, uma falha compromete muito trabalho da equipe, trabalho próprio. Então, é muito importante escutar e ter essa conversa franca, né? Para trabalhar bem a equipe em si, né? Então, uma coisa que eu vejo muito de dificuldade dos alunos na graduação que fazem pesquisa é essa conciliação de tempo. Então, às vezes, ele está fazendo a disciplina e aí, final do período, aquele alvoroço todo, e aí, às vezes, custa... se você for sincero com o seu orientador e tiver uma boa conversa, você chega e fala, ó, esse período aqui tá apertado pra mim. Como é que a gente faz? Como é que eu posso me dedicar nesse período pra não ficar sem fazer nada, mas pra eu fazer algo que esteja de acordo com o que eu realmente posso fazer? Isso faz total diferença, né? Então, assim, para a pessoa se manter atualizada sobre as oportunidades, teria algum site específico? Ou seria mais procurando mesmo dentro da própria universidade, do campus da universidade? Em cada universidade tem os seus sistemas e os seus programas, né? Então, eu acredito que você indo nos sites, existem os programas de graduação que falam sobre os editais, que falam das bolsas, inclusive passo a passo de como você ingressar, os documentos que você precisa, porque tem essa parte também, né, da documentação que você tem que cadastrar no sistema para você poder participar e tudo mais. E isso tudo cada universidade tem um tutorial. Bem bacana, Dani. Assim, você já assistiu os outros episódios, vai saber disso, porque toda hora eu comento essa parte aqui. Mas eu tenho muita vontade de fazer pesquisa. Inclusive, eu quero medicina não tanto para clinicar, mas sim para fazer pesquisa e ter uma autonomia maior dentro da pesquisa na área de psiquiatria. Porque nem sempre a graduação básica vai conseguir te inserir nesses processos. Então, eu entendo que na minha situação, nos meus objetivos, fazer toda a graduação e chegar lá e fazer psiquiatria e tudo mais, é o que vai me permitir de entrar e pesquisar o que eu quero e também da forma que eu quero. Eu entendo também que se você está na graduação, nem sempre você vai ter tanta autonomia assim. Mas acredito que também essa falta de autonomia, de poder de decisão no início, é importante para você passar o processo da hierarquia, Uhum. de você ser um bom responsável por aquele laboratório, por aquela Sim. equipe de pesquisa. Então, assim, você trouxe informações que para mim fizeram bastante diferença para o que eu quero, e eu tenho certeza que quem está lá do outro lado assistindo a gente agora e também tem essa vontade de seguir na pesquisa em área de saúde ou até mesmo em outra área que não seja especificamente da saúde, vai conseguir se identificar e pelo menos se nortear mais um pouquinho, porque nem sempre essas informações são facilmente difundidas Sim. por aí, né? E assim, para finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho que você pudesse dar, ou para Dani do passado, ou para quem está pensando em entrar na pesquisa agora. O que você diria para essa pessoa? Ah, essa pessoa quer entrar na pesquisa, ela acabou de entrar na graduação. Qual seria, assim, o maior conselho que você pode dar para essa pessoa? Não desistir. Eu acho que chega até a ser clichê, né? Mas a pesquisa, é como eu falei, né? Ela nem sempre está sendo bem difundida pelo nosso país e bem valorizada. Mas ela faz total diferença, principalmente para os profissionais da área da saúde. Você ter um profissional depois formado que tenha essa capacitação na área da pesquisa vai fazer total diferença para ele, inclusive para os próprios pacientes, né? Um profissional que esteja comprometido em pesquisar, em questionar, enfim, todo aprendizado que se tem na pesquisa faz total diferença, como você mesmo falou, de forma pessoal, né? O que você quer fazer. E realmente é isso, é não desistir porque não é fácil. Temos problemas, mas também temos muitos benefícios, né? Então, vai ter momentos que você vai pensar assim, tipo, não é pra mim, mas assim, pensa bem, porque é algo que vale a pena. É algo que te constrói e que você, às vezes, não tá com maturidade naquele momento pra viver aquilo. Mas futuramente talvez você tenha. Não é algo, e é algo que você sempre pode voltar. Você sempre, por Sim, exemplo, sim. eu parei, né, como eu falei,
por um momento, por um tempo, porque eu tive que fazer estágio, eu não consegui conciliar o tempo com a pesquisa, mas eu senti falta todos os dias, porque é muito bonito você ver aquilo que você estudou na prática. Então, você vê uma metodologia e aplicar e ver os resultados. Isso é muito bonito de ver na pesquisa e vale muito a pena. Então, continuar, seguir em frente, sempre buscando interesse e dando o melhor, é algo que fica aí de recado para todo mundo. Ai, bem bacana. É uma mensagem bem boa, galera. E para você que acompanhou esse episódio aqui, inclusive querendo agradecer novamente a presença, muito obrigada, Daniele, pela sua participação nesse nosso episódio. Para você que está do outro lado, já sabe, os recados são os mesmos, mas é muito importante que eu reforce aqui. Se você quer saber tudo sobre como ingressar em medicina, é no nosso portal melhoresescolasmedicas.com e a gente está em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, onde você procurar, a gente vai estar. É só clicar no link aqui da descrição e conferir tudo. Não, só queria agradecer, né, a você, Vanessa, pelo convite, né, a toda a equipe, e agradecer também a equipe que eu tô trabalhando, né, ao Laboratório Lanef, a minha orientadora, a doutora Ana Joseane e a doutora Juliana Quintans, que estão se fazendo presentes nesse finalzinho da minha graduação e futuramente mestrado. Sem elas, eu não estaria aqui falando com você hoje com tanta propriedade para falar sobre pesquisa, porque elas realmente estão sendo incríveis. Então, assim, muito obrigada. É isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal, tá? E seguir a gente em todas as redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo. Até a próxima.